E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo e desta vez mostrar aqui para vocês a função se. Essa é uma função muito importante, praticamente usada em tudo que você faz aí no Excel, então acaba que você precisa utilizar ela de várias maneiras. Hoje eu vou mostrar uma maneira do qual você pode utilizar ela. Vamos imaginar aqui um boletim escolar, você dá aulas de informática, tem vários alunos e dentro dos bimestres eles retiraram uma nota. E dentro dessa nota, você já sabe que, se você acompanhou aqui pelo menos comigo durante esse tempo, eu fiz algumas funções aqui com vocês e vim mostrando como que funcionam essas funções aqui no Excel. Então, para fazer a soma, eu posso fazer a soma aqui automaticamente. Então, se você não assistiu, eu vou mostrar um atalho que é o Alt mais o igual. Então, quando você segura o Alt aí da esquerda do seu teclado e aperta igual, ele vai diretamente colocar a função para você, que é a função soma. Quando eu clico duas vezes, ele já fez a soma de todos os valores de todas as notas do intervalo do qual eu selecionei. Então basta eu selecionar o intervalo e apertar Alt igual. Dentro desse intervalo, agora eu preciso saber a situação desse educando, se ele está aprovado ou se ele está reprovado com a nota do qual ele tirou. Então, para isso, eu vou usar a função SE. Eu falo se geralmente, porque eu penso já direto na situação. Então, se ele vai ser aprovado ou reprovado. Então, para usar essa função se, o que você precisa fazer? Toda função no Excel começa com igual. Então, quando eu coloco igual e já coloco SE, já aparece para mim a função. Basta eu apertar Tab, que ele vai pedir o teste lógico. E o meu teste lógico vai ser baseado no total. Então, toda vez que eu quiser fazer esse teste lógico, eu vou clicar no total dessa nota para saber se ele está aprovado ou não. Então, quando eu clico aqui nesse total, que no caso foi 49 que o Anderson conseguiu tirar, então eu posso decidir qual a situação desse teste lógico. Então eu posso decidir como que eu vou perguntar isso para o Excel. Então o Excel ele não entende como a gente, nós temos que traduzir esses dados. Então eu seleciono a célula que eu quero e eu vou perguntar para ele diretamente se esse valor é maior ou se ele é menor de determinado valor. Então, vamos imaginar o seguinte, que para poder passar o educando precisa tirar 60 pontos. Dentro desse teste lógico eu já fiz o igual SE, abri parênteses, marquei a célula que eu quero e eu tenho que colocar o sinal de maior. O sinal de maior é esse sinal que está para frente. O sinal de menor é esse sinal que está para trás. Então, eu quero saber se ele tirou acima de 60. Se eu colocar desse jeito maior e escrever 60, o que vai acontecer? Mesmo que a pessoa tire 60, ela estará como reprovado, porque eu preciso colocar que esse valor seja maior ou igual. Então eu vou apagar o 60 e colocar o igual. Maior igual 60. Ou seja, dessa maneira, se a pessoa tirou 60 pontos, ela será aprovada, já que o valor será maior ou igual ao valor que eu estou pedindo, ao valor que eu estou apresentando para o Excel. Então, quando eu coloco ponto e vírgula, ele já aparece o próximo teste que eu preciso fazer, que aqui no caso, ele me pergunta se o valor for verdadeiro. Se essa pergunta que eu fiz para o Excel for verdade, como que ele tem que retornar? Então eu quero que retorne com a palavra aprovado. Para colocar alguma coisa escrita aqui no Excel, eu preciso colocar entre aspas dupla. Então eu vou clicar em Shift, apertar aspa dupla. Não adianta eu colocar aspa e aspa, porque dessa maneira o Excel não vai entender e você não obterá o seu resultado. Então eu coloquei entre aspas dupla e vou escrever a palavra aprovado. Quando eu termino de escrever, eu preciso fechar a aspas e colocar o ponto e vírgula para ele passar para o próximo teste lógico. Então vocês observem que na parte inferior já apareceu valor se falso, ele ficou em negrito. Então se isso aqui for mentira, eu poderia abrir outro se e realizar o meu teste. Mas como que no primeiro teste eu já vou ter a definição, se ele está correto ou não, o Excel vai entender nesse segundo teste, se não for o primeiro teste que eu fiz ali como aprovado, vai ser esse segundo. Então eu não preciso refazer o se nesse tipo de situação. Então eu poderia fazer direto. Então nesse caso eu já vou abrir aspas e escrever reprovado e fechar o meu parênteses.
Quando eu dou Enter, ele me dá o resultado. Como o Anderson tirou 49 pontos, ele foi reprovado. Eu poderia simplesmente clicar em cima da fórmula que eu fiz, vir aqui do lado direito na parte inferior, onde apareceu esse maisinho aqui, essa seta, desse jeito, fininha, e arrastar até lá embaixo. Assim, ele me traz todos os resultados. Então ele me mostra quem está aprovado e quem está reprovado. Antes de dar continuidade, deixa eu apagar aqui e mostrar outra maneira que eu poderia fazer isso nessa situação. Aqui eu poderia começar fazendo o se do mesmo jeito, igual se, abrir parênteses, fazer a pergunta e perguntar o seguinte: se esse valor for menor do que 60. Nesse caso eu não precisaria de colocar o igual, porque todo valor abaixo de 60 já entraria como reprovado. Então quando eu coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo reprovado, porque a minha pergunta quer saber se nesse valor é menor do que 60, a pessoa vai estar reprovado. Então eu tenho que entender toda a minha situação para colocar a palavra adequada. Então se no primeiro eu escrevi aprovado, nesse segundo, como eu estou perguntando se é menor do que 60, eu preciso escrever reprovado. Então quando eu coloco ponto e vírgula, abro aspas novamente, basta eu colocar aprovado. Se eu quisesse fazer esse se completo do jeito que precisa ser feito, eu poderia colocar igual SE, do jeito que está aqui, clicar na opção, posso fazer tanto menor ou maior, né? Então vou colocar aqui menor do que 60, ponto e vírgula, e colocar que ele está reprovado. Fecho minhas aspas, ponto e vírgula. Se eu quisesse fazer ele completo, eu teria que abrir outro se, então abrir um SE e abrir parênteses novamente. Então quando eu abro parênteses, eu vou selecionar a célula que eu quero de novo, F8, e eu colocaria agora maior igual a 60, do jeito que eu fiz naquele primeiro caso, e colocaria agora como aprovado como resultado. Então o resultado que eu quero que apareça nesse caso seria aprovado. Como eu abri um parênteses no começo e abri um parênteses nesse local, eu preciso fechar dois parênteses nesse final. Então eu venho e fecho parênteses nesse espaço e dou Enter, e já aparece para mim como reprovado. Nesses casos, mesmo que eu mude os valores, eles aparecem lá normalmente. Então olha lá, tudo é alterado, o resultado aqui da soma, e nesse caso já aparece reprovado porque o valor ficou abaixo de 60. Se eu coloco de novo aqui 25, caso eu tenha errado, já aparece como aprovado. Então posso vir aqui do lado direito no quadradinho e arrastar até embaixo, que ele vai preencher para mim com a mesma fórmula que eu fiz aqui no final. E como vocês viram antes, eu fiz a formatação condicional com texto, e nesse caso eu poderia simplesmente colocar reprovado de vermelho e aprovado de azul. Então seleciono o intervalo, vou lá na página inicial, formatação condicional, vou em gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham e marcar a opção aqui no valor da célula, troco para texto específico e contém a palavra aprovado. No vídeo em questão eu mostrei para vocês com texto específico fazendo de uma outra maneira, mas como eu disse naquele vídeo, tem jeito de fazer com aprovado, reprovado, positivo ou negativo. Então, aqui dentro em formatar, eu escolho a cor da fonte aqui, vou deixar em negrito e vou colocar como branco. E o preenchimento ali na parte superior, vou marcar a fonte vermelha e dar um OK. Quando eu dou um OK e aplico, todas as pessoas que estão aprovadas já apareceram aqui com a cor vermelha. Então vou novamente em nova regra, formatar apenas células que contenham. Aqui onde que está o valor da célula, eu troco para texto específico e coloco a palavra reprovado. Dentro de reprovado vou marcar aqui embaixo a opção formatar. E agora eu quero colocar azul e colocar a fonte, marcar lá em fonte, negrito e colocar a cor branca. Então, lembrando que o fundo é o preenchimento e a cor da fonte é a cor da letra. Dá um OK e aplico. Então, toda vez que mudar algum valor e a pessoa passar de reprovado para aprovado, mudará automaticamente. Aqui no meu caso, vocês viram que eu coloquei aprovado de vermelho.
no caso deveria ser outra cor. Se você precisar mudar, basta você selecionar o intervalo, formatação condicional, gerenciar regra e clicar em cima do item que você quer alterar. Aqui no meu caso eu vou trocar a cor para o azul e dar um OK. E nesse primeiro que estava como azul, eu vou alterar a cor para vermelho. Então eu só cliquei 2 vezes em cima e agora quando eu aplico, ele já altera automaticamente. Então pronto, agora sempre que você fizer qualquer mudança, vai mudar as cores automaticamente. Então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até mais!